iniciozinho do som de Amazing Grace. Eu sou o pastor Alexandre, você está comigo aqui nos nossos cursos de férias e hoje eu vou falar sobre as diferenças entre a CCB, Congregação Cristã no Brasil, e as igrejas reformadas como a nossa, né? Esse é o terceiro vídeo dessa série de 4 vídeos, onde eu estou comparando, né, pontos distintos de algumas religiões muito populares no Brasil com as igrejas reformadas ou de tradição reformada, como é a Igreja Batista. Muito importante, gente. Eu não edito esses vídeos, então pode ser que alguma coisa que eu estique demais, outra eu resuma demais, ou às vezes por uma ineficiência minha não fique bem explicado. Por favor, se você acha que algo precisa ser melhor explicado, coloca a pergunta aí embaixo que eu vou fazer questão de te responder, tá bem? Uma outra coisa importante é que, como a gente está falando de um outro grupo religioso diferente do nosso, pode acontecer que uma explicação minha não seja totalmente assertiva. Se você achar que faltou alguma coisa, que precisava detalhar alguma coisa, teve coisa de mais ou coisa de menos, também coloca observação aí embaixo. Nós vamos aprender juntos, tá bem? Isso é muito importante. Muito importante também salientar que o nosso objetivo aqui não é fazer juízo de valor. Eu não quero dizer se isso é certo, se isso é errado, se isso é heresia, se não é heresia. Eu quero fazer a comparação, quero te mostrar as diferenças. Então, se você é da Congregação Cristã do Brasil e está assistindo esse vídeo, não se preocupa. Nosso objetivo aqui não é ofender, não é fazer juízo de valor, eu só quero mostrar as diferenças, porque mostrando as diferenças você aprende um pouco mais e conhece um pouco mais. Eu tenho muitos parentes da Congregação Cristã, minha esposa também tem, e a gente tem muito respeito por essas pessoas. Temos muitas diferenças teológicas e eclesiásticas também, ok? Mas as nossas diferenças não mudam o que eu sinto por essas pessoas, o respeito que eu tenho por cada uma delas. Tudo bem? Dito isso, por que nós escolhemos essas 4 religiões? Igreja Católica, Igreja Adventista, Congregação Cristã no Brasil e Testemunhas de Jeová. Porque são grupos que se distanciaram das igrejas reformadas e tem algumas coisas, tem pelo menos 3 pontos em comum que a gente pode agrupar elas para estudar de forma única, esses 4 grupos. Tá? O primeiro ponto é a questão do exclusivismo. O que é isso? São igrejas que declaram abertamente que são a única representante de Deus na Terra, que não há salvação fora desses grupos. Então a Igreja Católica vai dizer que só existe salvação para quem é católico. A Igreja Congregação Cristã no Brasil vai dizer a mesma coisa, que só tem salvação quem é membro da Congregação Cristã no Brasil. O mesmo Adventista e o mesmo vale para as Testemunhas de Jeová. Então, exclusivismo. Segundo ponto é a questão das revelações extra-bíblicas. O que é isso? Além da Bíblia, eles possuem outras revelações, que às vezes estão em pé de igualdade com a Bíblia, às vezes complementam um princípio bíblico, e às vezes estão até acima da revelação bíblica, e a gente vai ver isso aí. O terceiro ponto é a questão do ostracismo, do fechamento. São religiões que não incentivam os seus seguidores a buscar informação fora do grupo. Então, o seguidor da Congregação Cristã no Brasil, ele tem tudo o que ele precisa saber dentro da Congregação Cristã no Brasil. Então ele não é incentivado a olhar para fora. São grupos fechados, né? Eles são ostracistas, que a gente fala, é tudo para dentro, tá bom? Então é isso daí. Como que funciona aqui? São aulas de mais ou menos 30 minutos, eu acho que eu já falei aqui, eu não edito isso, tá? E aqui a gente vai conversando como se eu estivesse te dando aula lá na igreja.
E eu falo um pouquinho dos pontos positivos, um pouco da história, depois a gente traça aí as diferenças e vida que segue, tá bem? Então vamos lá. Falar algumas coisas positivas da CCB. É um grupo muito unido, fiéis às atividades da igreja, são dedicados ali ao culto e aos serviços voltados para a igreja, né? São pessoas que têm um conceito de reverência muito grande, conseguiram manter uma arquitetura identitária fortíssima. Você vê de longe um templo da congregação cristã, você sabe que é uma congregação cristã no Brasil, não precisando nem ler a placa por conta da cor, cinza e branco, as entradas laterais, enfim, tem bastante coisa aí. É um grupo relativamente grande. São cerca de 20 mil templos no Brasil. E eles têm um registro de pessoas batizadas que já ultrapassou 2 milhões de pessoas. Não necessariamente esses 2 milhões de pessoas batizadas estão seguindo hoje a igreja, mas é o registro que eles têm, isso é bastante interessante, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da história. O fundador da congregação cristã no Brasil chama Luigi Franciscon, né, um italiano que migrou para os Estados Unidos, né, foi evangelizado em 1890, né, por um presbiteriano. E ele foi membro fundador da primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. Era diácono lá, né? O diácono e depois virou ancião, ou o equivalente a presbítero, tá? Uma coisa interessante, se você é de uma cidade que não tem muito isso, você pode estranhar. Mas para quem é de São Paulo sabe, né? Em São Paulo nós temos muitas igrejas dedicadas a comunidades de imigrantes. Então existe igreja coreana, cristã chinesa, italiana, enfim, árabe. Temos várias igrejas de língua alemã, né, austríaca. São igrejas voltadas a essas comunidades de imigrantes. Então, o Franciscon foi o membro fundador de uma presbiteriana voltada aí a comunidade de imigrantes italianos lá nos Estados Unidos ainda. Em 1903, ele teve uma experiência pessoal lendo a Bíblia, precisamente em Colossenses 2:12. Bom, vamos ler o texto? Aqui, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 12. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que os ressuscitou dentre os mortos. Esse texto aqui, gente, é um texto que nós batistas utilizamos ao discipular alguém antes de ser batizado. Nós batizamos única e exclusivamente por imersão, por conta desse texto e outros, que vai dizer que nós fomos sepultados no batismo. Para nós, o simbolismo do batismo ele é muito importante. Então nós só batizamos crentes adultos que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós imergimos essa pessoa na água totalmente, simbolizando que ela foi morta e sepultada para o velho homem, e depois ela é trazida de volta, simbolizando que ela ressuscitou para viver para Cristo, né, testemunhando do poder de Deus que salva e que liberta. Então ele lendo esse texto, ele falou, opa, eu não posso ser presbiteriano, eu preciso me batizar por imersão. Isso foi crescendo dentro daquela igreja presbiteriana. Quando depois de 12 anos de conversão, ele foi batizado por imersão pelo Giuseppe Beretta, que era o pastor presbiteriano, pastor dessa igreja, que já havia sido batizado por imersão e agora batiza também aí o Franciscon. Então, você já começa a ver aí uma mudança de pensamento dentro dessa igreja. Em 1907, ele teve o contato com o movimento pentecostal, o movimento lá da Rua Azusa. Isso é um outro assunto que dá um vídeo inteiro só sobre a Rua Azusa,
Mas a Rua Azusa era um movimento que cresceu entre membros da Igreja Batista, e ali aquilo houve um fervor pentecostal ali naquele movimento, e eles começaram a declarar que a evidência do chamado batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas estranhas, né? Línguas que não podiam ser entendidas. Então ele teve esse contato em 1907. Em 1910, 3 anos depois, ele teve aqui no Brasil, na região ali de Sorocaba, tal. Ele descobre que havia uma comunidade de italianos grande ali na região, muitos funcionários de uma empresa chamada Votorantim, e ele começa ali um grupo de pregação, um grupo de culto. Muitos desses funcionários moravam na indústria, então esse grupo começou dentro dessa fábrica. Não demorou muito tempo para ter problema com a fábrica, porque eles eram chamados da Igreja dos Glórias, né? Obviamente por conta das expressões, né, de exaltação, os chamados glória a Deus, né? E as línguas estranhas. Então aquilo começou a ter um problema dentro da fábrica, e foi bom, porque eles acabaram alugando um ponto fora das dependências, e aquilo logo se espalhou para as cidades vizinhas, e o movimento começou a crescer aqui no Brasil, né? Interessante que ele nunca morou aqui não, tá? Mas fez várias viagens para cá. Em 1922, esse movimento dele começou a ser chamado de Congregação Cristã, tá? Primeiro Congregação Cristã do Brasil, depois virou Congregação Cristã no Brasil, mas é o mesmo grupo, tá? O mesmo grupo fundado lá pelo Franciscon. Eles não se consideram parte do movimento pentecostal, apesar do Franciscon ter estado lá na origem do movimento pentecostal, lá da Rua Azusa. Eles dizem que eles são uma outra coisa, né? Que acaba casando com o discurso, porque se eles são a única religião verdadeira, remanescente dos apóstolos, então, obviamente eles não podem dizer que eles fazem parte do movimento pentecostal, senão teria que reconhecer também outras igrejas co-irmãs, né? Eles não possuem livros, tá? Não tem livros. Você não vai ter nada da congregação nem parecido com isso aqui. A gente não tem literatura de estudos bíblicos na congregação. Mas eles têm um documento escrito com chamados 12 pontos de doutrina, ou 12 pontos de fé, né? E se você olhar, parece um Ctrl+C da maioria das declarações de fé que existe, tá? Então, a gente sabe que as mais conhecidas são a Declaração de Fé Batista, a Declaração de Fé da Presbiteriana, da Luterana, mas eles não têm um documento mesmo. São pontos, né, tópicos, que eles dizem, essas aqui são nossas diretrizes. Eu vou passar uma por uma aqui, tá bom? E vocês vão perceber que, olhando de cima, panoramicamente, é muito parecido com o que a gente crê. O problema está na prática e no que está por trás, na forma como eles explicam isso às vezes, tá? Então, o primeiro, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso aqui foi uma mudança. Eles sempre divulgaram que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, houve essa mudança. Essa mudança apareceu numa nova edição aí do Inário deles. E muitos não perceberam a implicação disso daqui, mas tem uma implicação muito grande. Porque quando nós batistas nos afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ou de fé e conduta, e que a Bíblia é a palavra de Deus, nós não estamos dizendo que tudo que está escrito na Bíblia é Deus falando. Claro que não. Mas a gente está dizendo que tudo que ficou registrado e preservado por Deus na Bíblia é revelação de Deus para a gente. É nesse sentido. Então, para nós, a Bíblia é a nossa única regra de fé. Ou seja, eu creio no que está revelado na Bíblia. E eu não creio no que não está revelado na Bíblia. Pode ser o mais renomado dos pregadores. Se ele falar algo a acrescentar no texto bíblico, nós negamos. Se ele falar algo a contradizer o texto bíblico, nós rejeitamos.
porque a revelação bíblica para nós, ela é completa, ok? Aqui a gente já tem uma primeira diferença, tá? Então, não existe para nós revelação extra-bíblica. Tudo que Deus quis revelar está na Bíblia. Segundo, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, conduta. Então eu faço o que a Bíblia manda fazer e não faço o que a Bíblia não manda fazer. Simples assim. Ah, mas o ancião fala em nome de Deus. Não. O ancião ele pode falar iluminado pelo Espírito Santo. Eu creio que ele pode falar iluminado pelo Espírito Santo. Agora, eu não posso dizer que o que um ancião fala tem equiparação com a Bíblia. Ou mesmo que o que um ancião fala vai completar uma lacuna bíblica. Ou pior, eu não posso dizer que o que um ancião fala vai se sobrepor à revelação bíblica. Ok? Para nós, a Bíblia ela é uma revelação completa de Deus. Claro, nesse primeiro ponto. Segundo ponto. Único Deus eterno e verdadeiro. Aí ele vai falar da Trindade, tá? Nesse segundo ponto de doutrina aqui. Tranquilo, a gente também crê nisso, que é o único Deus eterno, que se manifesta em três pessoas, que a gente chama isso aí de Trindade. Eu, particularmente, eu tenho muita curiosidade de ver uma explicação sobre Trindade vinda da Congregação Cristã do Brasil. Eu tenho uma curiosidade, porque a Trindade é um dos pontos doutrinários que você pega uns livros desses aqui, ó, de teologia sistemática, você tem, às vezes, 200 páginas para explicar a Trindade. Eu gostaria muito de ouvir uma explicação sobre a Trindade vinda de um ancião da congregação cristã. Terceiro ponto, Jesus é o único Salvador, né? E ele viveu aqui na Terra numa união hipostática. Tenho até dúvidas se um membro comum consegue dizer o que é a união hipostática. Mas vamos lá. Nós cremos nisso também, que Jesus é o único Salvador e que ele era, ao mesmo tempo, 100% homem e 100% Deus. Né? Nós cremos nisso, que Jesus viveu aqui na Terra como homem, mas nunca deixou de ser Deus. Isso é uma doutrina cristã que você vai observar em todas as igrejas cristãs sérias. Tá? Você vai ter isso daí. 4. A existência real dos anjos, né? E que esses anjos serão punidos eternamente, juntamente com todos aqueles que não crerem, não aceitarem a Cristo como Salvador. Perfeito, nós também cremos assim. Inclusive tem vídeos aqui no canal sobre anjos. Se você tiver curiosidade de entender um pouco mais sobre a doutrina dos anjos, pode pesquisar aí que tem um material bonito. Acho que são 4 ou 5 aulas só sobre os anjos. E a condenação eterna, nós cremos assim também. Quem crê, né, vai ser salvo. Quem não crê já está condenado. Bate com o que a gente crê. 5. Novo nascimento é recebido pela fé através de Cristo. Aqui é aquilo que eu falei. Quando você olha assim panoramicamente, você concorda. É isso mesmo, o novo nascimento é recebido pela fé através de Cristo. Né? Não tem o que discutir, é isso. Só que quando você vai ver a tradição oral da congregação cristã, porque a tradição é toda oral, né? Quando você vai olhar a tradição oral, você percebe que não é bem assim. Né? O novo nascimento é recebido pela fé, através de Cristo, né? Porém, você tem que ser da congregação cristã, você tem que estar em comunhão, né? Você não pode ter sido desligado. Né? Tem algumas coisas ali que eles vão colocar como condicional para esse novo nascimento, para essa salvação através de Cristo. E esse condicional está sempre ligado à questão dos ritos religiosos, à questão de você pertencer a uma igreja, à questão de você refazer aqueles rituais ali, aquelas coisas que eles acreditam que precisam ser feitas. A gente sempre quando a gente vê um argumento desse, a gente vai lembrar do ladrão na cruz, né?
Então, ele se arrepende, Jesus salva a vida dele ali, e Jesus diz, você vai morrer, e hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aquele camarada, ele não foi batista, nem assembleiano, nem CCBano, ele não foi. Ele simplesmente foi salvo, né? E a exemplo dele, tantos outros. A gente nunca, você não vê biblicamente nenhuma condicional de salvação ligada a nenhuma igreja que seja, ok? Nem mesmo a igreja primitiva, não tinha essa condicional. Isso é típico de grupos sectários, né? Sexto ponto, batismo por imersão, ok? Ó, aprenderam aqui, tá certinho, batismo é por imersão. Tem umas coisinhas aí, né? Quando a gente vai batizar, tradicionalmente a gente diz, né? Diante da sua pública confissão de fé, ou seja, o candidato ali, ele declara Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Nós dizemos, nós, né, como ministro do Evangelho, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a pessoa é batizada. A congregação explica esse processo um pouquinho diferente, mas a gente entende que isso é só um jogo de palavras. É uma maneira para falar assim, a gente faz um pouquinho diferente. Lembrando, gente, todo grupo que tem a característica exclusivista, ele tem que se diferenciar de alguma maneira. Porque senão como é que você vai defender que você é exclusivo se você é igual ao outro? Então é lógico que sempre vai ter uma diferençazinha em alguma coisa. Se for tudo igual, fica difícil, né? Você defender que você é exclusivo. 7. Batismo do Espírito Santo com a evidência do dom de línguas, né? Bom, se isso daqui não é fazer parte do movimento pentecostal, eu não sei o que é, né? Porque é o alicerce de todo o movimento pentecostal, é esse. Batismo do Espírito, com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas, né? Ponto 7. Ponto 8. A ceia do Senhor é um memorial perfeito, é assim que nós cremos. O pão é pão, o vinho é vinho, aquilo simboliza o corpo, simboliza o sangue, e é um memorial que tem que ser repetido. Tranquilo, concordamos aqui no ponto 8. Ponto 9. Necessidade de se abster das coisas consagradas a ídolos e da fornicação, entenda-se aqui por atos sexuais imorais fora do casamento, tá? Então, óbvio, a gente compreende as mesmas coisas, né? Se a gente for detalhar para baixo, tem muita coisa aí que a gente poderia acrescentar, mas, a grosso modo, esse ponto 9 é isso mesmo. Ponto 10. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, a oração tem o poder de cura. E a unção tem o poder, inclusive, de salvar a doente ali da condenação eterna no momento da morte. Bom, aqui a gente poderia discutir isso, né? Mas eu não vou discutir não, porque a grosso modo a gente entende da mesma forma, né? Que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, que na hora da oração a pessoa pode ser curada, né? Esse dom ali não cessou, na nossa opinião. A questão da unção, aí tem algumas coisas aí que a gente poderia discutir, mas eu quero gastar o tempo com outras coisas aqui. Ponto 11, segunda vinda de Cristo. Ponto 12, ressurreição dos mortos. Tranquilo. Vocês perceberam que tem muita coisa aqui que a gente concorda, né? Mas tem alguns pontos que a gente vai divergir deles, né, por conta da nossa compreensão aqui. Então eu vou dar uma varrida aqui bem rapidinho agora nos pontos diferentes. Então a Bíblia, né? A Bíblia pra gente é a palavra de Deus. Ponto final. Não tem o que discutir. Ok? É a nossa única regra de fé e de prática. A própria Bíblia vai dizer que ela é a palavra de Deus. Então não tem o que discutir em relação a isso. Mas aqui eu gostaria de deixar uma reflexão para você. Se você é CCBano e está assistindo esse vídeo, você tem uma Bíblia. Se você abrir a tua Bíblia, essa Bíblia foi traduzida por alguém. Alguém traduziu. Normalmente, João Ferreira de Almeida, nas traduções mais tradicionais aí, né? Quem foi João Ferreira de Almeida? Foi um ex-padre, extremamente estudioso da palavra de Deus,
que conhecia grego, hebraico, aramaico e latim. Gente, vamos supor que não tivesse Bíblia em português e eu dependesse de uma tradução dessa Bíblia. Será que nós encontraríamos algum erudito assim para traduzir essa Bíblia dentro da congregação cristã no Brasil? É só uma pergunta, tá? Pode ser que até tenha e eu não sei, tá bem? Continuar aqui, ó. Nem todos podem falar. Existe um discurso de que todos podem falar, todos podem interagir, né? Tem um momento lá daquele chamam de testemunhança, onde todos podem lá dar o seu testemunho, entre aspas, tá? Porque, na verdade, tudo que está acontecendo ali no culto é presidido por quem está conduzindo. Então, ele vai conduzindo a coisa de acordo ali com aquilo que é o normal dentro da ordem do culto. Tá? Não é bem essa liberdade toda, não. 3, né? Quem governa a igreja são aqueles que são revelados, né? São aqueles que são indicados por um ancião, por um cooperador, né? E você pode até ser indicado por alguém que não é ancião nem cooperador, mas vai ter que ter um ancião lá para referendar a indicação. Então, quem governa são esses. Eu até separei um videozinho para vocês verem aqui sobre isso. Espero que ele rode, mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Não é esse aqui, ó. Opa, esse. Quem apresenta parente, nós vimos na obra de Deus e estamos vendo. Quem apresenta parente, às vezes ele mesmo não apresenta, mas ele trabalha o outro. Apresenta o meu filho, que depois eu apresento o teu. Isso é obra maligna. Ninguém trata com ninguém para ter cobertura de um e de outro. Quem tem dom de Deus vai. Quem não tem dom de Deus pode até vir enganado, mas que vai sofrer e que não vai parar no ministério, isso é certeza. Quem apresenta parente... Bom, tá bom aí. Depois a gente vai comentar esse outro vídeo aqui também. Mas é interessante, porque o que o ancião está dizendo aí? Que eles têm um problema lá. Quando um ancião apresenta um filho, ou às vezes, para não dar muito na cara que ele está apresentando o filho, ele pede para um outro apresentar o filho dele, depois em troca ele apresenta o filho do outro, é aquela triangulação aí. Parece até, enfim, não vou fazer juízo de valor. Mas é interessante, porque isso fere um ponto central da doutrina da CCB, que é Deus falando pela boca do ancião. Peraí, se tem ancião fazendo politicagem, é Deus fazendo politicagem? Se tem ancião cometendo erro, é Deus cometendo erro? Ou será que essa doutrina de que Deus fala pela boca do ancião não é bem assim, que sempre tem a interferência do ser humano nessas chamadas revelações? E aproveitando essa sessão dos vídeos aí, eu vou passar esse outro aqui, ó, que são argumentos que eles usam porque você deve ser da congregação cristã no Brasil. E a congregação cristã no Brasil? Porque lá a obra é pregada por amor. Não existe salário para os cargos da igreja. Ó, a obra é pregada por amor, não existe salário na obra da igreja. Não, ok, gente. Vocês acham que todo mundo, que não tem mais nenhum lugar que é feito por amor? A maioria das igrejas evangélicas que a gente tem são pequenas e às vezes a pessoa que está lá na liderança ela coloca do próprio bolso para manter aquele trabalho. Não dá para comparar o universo de igrejas evangélicas com aquelas pouquíssimas igrejas gigantes. Não tem como comparar. A maioria é gente muito simples, que se deixar de tirar do próprio bolso, a igreja fecha. Então isso aqui é um argumento que dá a impressão de que todo o resto é tudo um bando de mercenário. Não é bem assim, não. O cooperador prega por amor às almas, porque lá
Lá não se vende milagres. Não se fala em dinheiro durante os cultos. Se a pessoa achar graça em ajudar na obra, ela pega o envelope e deposita na caixinha. Então, eles estão dizendo que o cooperador ele trabalha por amor. Que bom, que benção, né? Agora, você não pode dizer que também não tem gente que trabalha por amor fora da congregação. Ah, não se fala de dinheiro, né? Quem achar graça, deposita. Gente, tenho parentes da congregação. E muitos deles dão muito mais do que 10% para a igreja, né? A forma de você arrecadar o dinheiro, ela é diferente. Mas não é que não tenha uma arrecadação. Ela própria admite, né, que quem sente no coração vai lá e coloca no envelope o valor que acha que tem que colocar, né? Então não é que não tem arrecadação. Tem sim. O valor que a mesma sentir em seu coração, de forma anônima. Porque lá não tem dia para o milagre. Todo culto é culto da unção, da libertação, da prosperidade e da família. Isso aqui é interessante. Por que a congregação perdeu muitos membros durante a pandemia? Porque, como é uma igreja muito voltada ao sentimento, ao que você sente, aquele ambiente espiritual dentro da igreja, porque todo culto é um culto de repetição das bênçãos ali, das promessas, das profecias. A pessoa fica necessitada de ouvir uma resposta ali. Ela sai de casa, às vezes, já querendo ouvir um sim, ouvir um não, ouvir uma frase que ela vai interpretar como Deus dando a resposta para ela. Então, eles não tinham isso durante a pandemia e perderam muitos membros por conta disso. Ainda mais aqueles que começaram a estudar o Evangelho. Começou a ler a Bíblia, esses aí estão saindo. Porque lá os irmãos sentam separados das irmãs, porque existe respeito. Peraí, deixa eu ver se eu entendi aqui. Então o marido sentar do lado da esposa é falta de respeito? Porque se o homem sentar de um lado e a mulher do outro é respeito, então o marido e a esposa sentar um do lado do outro é falta de respeito? É isso que eu tenho que entender? Dentro da igreja. Porque os irmãos cumprimentam uns aos outros com um beijo no rosto, como Jesus fazia. O ósculo santo, ou beijo santo, tem muito mais a ver com a cultura do Oriente Médio do que com uma doutrina. Eles não abrem mão nem do ósculo e nem do véu, justamente porque precisa ter o sentimento de exclusivismo, né? Então eles vão dizer que ao preservar o beijo santo, ao preservar o véu, eles são uma igreja remanescente do período apostólico. Porque lá existe a mais linda e abençoada orquestra musical. Porque a congregação... Eu gosto desse argumento. Eu preciso ir para a congregação porque lá tem a orquestra mais linda e abençoada do mundo. Eu prefiro um som desafinado num evangelho verdadeiro. Bom, mas desculpa a alfinetada. Vamos continuar aqui. Então, revelação continuada. Então, a Bíblia está revelada, mas tem as revelações ali dos anciãos. A gente não concorda com isso, né? Já falamos da questão do dom de línguas aqui. Não celebram Natal nem outras festas. Complicado, porque o mesmo texto lá que impactou Franciscon, vamos ver ele aqui, capítulo 2 de Colossenses, mas agora vamos aqui para o 16, ó. 16. Não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábado. Vamos continuar a ler o 17? Estas coisas são sombras do que haveria de vir. Deixa eu ver se eu subo aqui um pouquinho. 17. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O mesmo texto que impactou Franciscon em relação à necessidade de se batizar por imersão, está dizendo que você não pode ser condenado por conta de uma festa que você vai ou que você não vai, de uma tradição que você mantém ou que você não mantém.
Porque todas essas coisas, essas festas, essas proibições, elas eram sombras do que aquilo que haveria de vir, e quem veio de fato foi Cristo. E quando Cristo se revelou, ele mostrou para a gente que o sábado não era para ser servido, né? O sábado era para servir o homem. Cristo nos mostra que o problema do comer alimentos do mercado não é se esse alimento ele teve uma origem A ou origem B, mas se você compreende se aquilo que te contamina ou não. Então vai muito mais profundo do que isso, tá bem? Então a ceia do Senhor é anual, beleza, isso aí normal. Tem vários países do mundo que as igrejas celebram uma vez por ano, uma vez, 2 vezes por ano, todo mês. Agora é importante saber se eles são remanescentes da igreja primitiva. A igreja primitiva era todo primeiro domingo, tá? Então todo primeiro domingo eles estavam celebrando a ceia do Senhor lá na igreja primitiva. Falamos do exclusivismo, falamos do batismo, da questão do legalismo, falamos já meio que por cima. Fechado em si, também já falei, já está dando 36 minutos, tá bom. Se você viu alguma coisa que eu não falei aqui, mas quer que eu fale, pergunta aí que eu vou fazer questão de te informar. E outra coisa, não expliquei direito? Comenta aí, a gente vai aprender juntos aqui. O importante é que a gente compreenda as diferenças. Se de alguma maneira, de alguma forma, eu fui ofensivo ao que você crê, eu quero que você coloque na balança se eu ofendi ou se eu mostrei as diferenças, tá? Se você entende que eu posso ter te ofendido, coloca aí, vou fazer questão até de entrar em contato com você para me desculpar. Agora, se você ficou ofendido simplesmente porque eu mostrei a diferença, aí eu vou deixar que o Espírito Santo trate com você para que você compreenda por que isso te incomoda tanto, tá bem? Que Deus te abençoe, fica com Deus.